Tenha foco, construa disciplina e cresça em silêncio. O maior teste da sua vida não acontece quando alguém está olhando. Ele acontece quando não há plateia, incentivo ou reconhecimento. É fazer o que precisa ser feito mesmo cansado, sem vontade, mesmo quando tudo dentro de você pede para procrastinar. É continuar quando os resultados ainda estão longe de aparecer. É trabalhar em silêncio enquanto o mundo não reconhece. É cair, sentir o peso, aceitar o impacto e ainda assim se levantar e seguir. Isso não é frieza emocional, é força mental. E é exatamente aí que o caráter é construído. Muita gente desiste não porque é fraca, mas porque depende demais de validação externa. Quando o incentivo some, a motivação cai. Quando o reconhecimento não vem, a disciplina desaparece. Quando ninguém cobra, a maioria simplesmente para. Os estoicos já entendiam isso há séculos. Eles não tinham redes sociais, não recebiam validação constante, não viviam cercados de estímulos. Mas tinham algo que hoje quase ninguém tem: regras claras para sustentar a própria mente. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Neste vídeo, vou compartilhar 5 regras estoicas para perseverar quando tudo dentro de você quer desistir, fortalecendo sua mente, consolidando seu caráter e colocando sua vida em ordem, de dentro para fora. Porque ninguém constrói uma vida forte sem antes construir uma mente firme. Então grave isso. Hoje você para de ir para todo lado, para ter direção. Seu foco volta para o lugar certo e sua vida começa, finalmente, a se alinhar com quem você sabe que pode ser. Vamos começar. Regra 1. Recupere seu foco. Todo ser humano precisa de foco para viver com clareza. Sem foco, a vida se divide. As decisões se diluem. A energia se espalha. Você até se esforça, até se ocupa, até se cansa, mas sente que anda muito e não cresce quase nada na vida. Hoje, o problema não é falta de capacidade, é excesso de distração. Você acorda e a primeira coisa que faz é olhar o celular. Antes mesmo de saber como está sua mente, você já entrou na mente dos outros. Notícias, mensagens, comparações, cobranças, estímulos. Quando percebe, o dia começou e você ainda não está presente nele. Você tenta se concentrar, mas a mente pula. Começa algo, interrompe, volta, se distrai. Termina o dia com a sensação estranha de que esteve ocupado o tempo inteiro, mas não esteve inteiro em nada. Isso não é preguiça, é perda de foco. E sem foco, até pessoas inteligentes vivem abaixo do próprio potencial. Porque foco não é só atenção. Foco é direção mental. É saber o que merece sua energia e o que não merece. Marco Aurélio já alertava que a mente humana tende a se espalhar se não for treinada. Ele escrevia para si mesmo algo simples e brutal: faça uma coisa de cada vez, como se ela fosse a única coisa que importa agora. Não porque tudo é importante, mas porque só o foco transforma ação em progresso. O problema é que hoje você está tentando viver em muitos lugares ao mesmo tempo. Mentalmente em conversas que não terminaram, em preocupações que ainda não existem, em comparações que não ajudam. E enquanto sua mente está espalhada, sua vida fica rasa. E o mais difícil de admitir, mas o que também te permite mudar essa situação, é reconhecer que ninguém está roubando seu foco. É você que está entregando. Cada notificação aceita, cada distração não questionada, cada hábito de começar algo sem terminar. Tudo isso parece pequeno, mas vai moldando uma mente reativa, cansada e instável. Epicteto dizia que o que nos torna humanos é controlar o que depende de nós. E poucas coisas dependem tanto de você quanto para onde sua atenção vai. Quem não controla o próprio foco acaba sendo controlado pelo ambiente. Recuperar o foco não é se isolar do mundo, é voltar a ocupar o próprio lugar dentro dele. E isso começa de forma simples,
prática e concreta. Escolha uma coisa por vez. Uma tarefa, um livro que você quer ler, uma conversa, uma compra que você precisa fazer, um cômodo da sua casa que precisa ser arrumado. Defina e fique nela até terminar, mesmo quando a mente pedir fuga. Esse desconforto inicial é o músculo do foco sendo treinado. Crie momentos sem estímulos, sem música, sem celular por perto, sem múltiplas abas abertas, só você e o que precisa ser feito. No início parece pouco, mas é assim que você começa a sentir algo raro hoje em dia: clareza mental. Quando o foco volta, algo muda por dentro. Você expande seu campo de visão, e isso muda suas respostas emocionais. Você deixa de reagir a tudo e começa a escolher. Tudo porque sua mente desacelera, e aquela sensação constante de estar perdido começa, pouco a pouco, a desaparecer. Recuperar o foco não resolve todos os seus problemas de uma vez. Mas sem foco, nada se sustenta. Disciplina, crescimento, silêncio e sentido só existem quando você está presente no que faz. Se você não aprende a sustentar sua atenção, não importa quantas vezes comece algo novo, você sempre vai parar no meio do caminho. E aqui está o ponto decisivo: foco permite começar, disciplina permite continuar. Por isso, recuperar o foco é apenas o primeiro passo. Ele abre espaço, ele organiza a mente, mas é a disciplina que transforma a clareza em crescimento real. E é exatamente sobre isso a próxima regra: como construir disciplina para seguir em frente mesmo quando o impulso passa. O conforto chama e ninguém está olhando. Porque se você quer evoluir de verdade, o primeiro passo não é fazer mais, é parar de se espalhar. O segundo é sustentar sua postura. É isso que te faz deixar de viver no improviso, assumir direção e começar de fato a construir a própria vida. Regra 2. Trabalhe sua disciplina. Disciplina não é algo com que você nasce. Disciplina é algo que você constrói ou abandona. E talvez seja exatamente por isso que essa palavra assuste tanta gente. Porque a disciplina mostra algo que preferimos não encarar: a dificuldade de manter compromissos com aquilo que sabemos que é importante, mesmo quando ninguém está olhando. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer algo com honestidade. Não há nada de errado com você por achar difícil ser disciplinado. Todo ser humano luta contra impulsos, contra a preguiça, contra essa vontade silenciosa de empurrar a vida para amanhã. Isso não é defeito moral, é natureza humana. O problema não é sentir isso. O problema é obedecer sempre a isso. Existe uma linha muito clara que separa quem transforma a própria vida de quem apenas deseja que ela mude. Ação sustentada por disciplina. Desejo sem disciplina vira frustração acumulada. Sonhos sem ação viram peso emocional. Sêneca foi direto ao ponto quando escreveu: nada é mais necessário para a mente do que aprender a se dominar. E perceba o peso dessa frase. Dominar a si mesmo não é se violentar, não é viver em rigidez cega, é aprender a se conduzir, mesmo quando a emoção está confusa, mesmo quando a vontade desaparece. Disciplina não nasce da força bruta, ela nasce da prática, da repetição, da insistência diária, especialmente nos dias em que você não está motivado, não está inspirado e não está com vontade nenhuma de fazer o que precisa ser feito. Disciplina é decidir corretamente quando a emoção está bagunçada. É agir antes que a vontade apareça e não esperar que ela venha para começar. Você não precisa ser disciplinado para começar. Você precisa começar para se tornar disciplinado. A disciplina funciona como um músculo. Se você nunca usa, ele atrofia. Se você só treina quando está inspirado, ele cresce fraco e instável. Mas se você treina todos os dias, mesmo por pouco tempo, ele se torna forte, confiável e disponível quando você mais precisa. E aqui está o erro que destrói muita gente.
querer mudar tudo de uma vez. Acordar cedo, treinar, estudar, meditar, mudar a alimentação, organizar a vida inteira em uma semana. Isso não é disciplina. Isso é ansiedade disfarçada de ambição. As pessoas não falham porque são fracas. Elas falham porque estão tentando demolir uma vida inteira de hábitos ruins em poucos dias, sem estrutura, sem estratégia, sem constância. O estoicismo ensina o oposto. Epicteto deixava isso claro quando dizia que nenhum progresso é sustentável quando tentamos abraçar tudo ao mesmo tempo. A regra é simples. Comece pequeno, mas comece certo. Uma única área disciplinada começa, naturalmente, a puxar as outras. Acordar no horário, arrumar a cama, ler 10 minutos, estudar 15, meditar 20. No relacionamento, ouvir sem interromper. No seu financeiro, anotar cada gasto durante um mês. Nada disso requer um trabalho gigantesco para ser feito. E exatamente por isso funciona. Pequenos compromissos, repetidos todos os dias, constroem uma fortaleza interna. Não é um castelo levantado no desespero. É tijolo por tijolo. Disciplina não muda sua vida em um único dia. Ela muda quem você se torna todos os dias. E mais que isso, disciplina cria confiança interna. Quando você cumpre o que promete a si mesmo, algo muda profundamente. Você começa a perceber que pode contar com você. E quando você confia em si mesmo, sua postura muda, suas decisões mudam, seus limites ficam mais claros. A mesma pessoa que aprende a cumprir pequenos compromissos começa a falar melhor, gastar com mais consciência, reagir menos no impulso. Ela deixa de se enxergar como alguém que sempre começa e nunca termina. Epicteto resumiu isso em uma frase simples e brutal. Aquele que é mestre de si mesmo é verdadeiramente livre. E liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser escravo do que te destrói. A disciplina te dá essa força. A força de dizer não ao que te enfraquece. A força de dizer sim ao que te constrói. A força de continuar mesmo quando ninguém está olhando. A força de se tornar alguém que você respeita. Mas existe um detalhe que quase ninguém tem coragem de dizer. Disciplina dói, e isso faz parte do processo. Só que existe uma dor muito maior do que essa, a dor de se trair. A dor de saber exatamente o que precisava ser feito e não ter feito. A dor de sonhar alto e agir pequeno. A dor de ver um relacionamento esfriar por negligência. A dor de viver apertado financeiramente por falta de controle. A dor de viver abaixo do que você é capaz. E você não merece viver essa dor. Você merece sentir orgulho das escolhas que faz, mesmo que pequenas. Você merece sentir progresso, mesmo que lento. Você merece construir uma vida que faça sentido, passo a passo, dia após dia. Então, a partir de hoje, escolha uma única área para treinar sua disciplina. Apenas uma, e trate esse compromisso como algo sério, porque de certa forma, sua vida depende disso. Agora eu te faço um desafio direto. Escreva nos comentários: hoje eu começo pela disciplina, porque decisão sem ação vira promessa vazia. Quando você escreve isso, sua mente começa a tratar essa escolha como identidade, não como intenção. A disciplina deixa de ser algo que você quer ter e passa a ser algo que você escolhe viver todos os dias. Regra 3. Fale menos da sua vida. Existe um padrão que a maturidade ensina, mesmo quando a gente resiste a aceitá-lo. Muitas pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que elas. E isso nem sempre vem do ódio, na maioria das vezes vem do limite emocional de cada um. Porque quando você muda, quando cresce, quando se organiza, você acaba mostrando aquilo que muita gente prefere não encarar em si mesma.
Por isso, um dos atos mais inteligentes de quem está evoluindo é aprender a silenciar os próprios passos. E silêncio aqui não é apenas não contar planos, é uma postura interna. É caminhar com firmeza sem a necessidade de anunciar cada movimento. É crescer sem pedir permissão emocional ao mundo. Existe uma verdade simples que quase ninguém aceita. Quanto mais você fala, mais distrações você cria. Quanto mais explica, mais energia perde. Palavra em excesso vira vazamento de foco. E isso não é só percepção pessoal. O pesquisador e autor Cal Newport, que estuda foco e desempenho profundo, explica que a atenção é um recurso limitado. Cada vez que você divide sua energia entre explicar, justificar, provar ou se expor, você rouba força daquilo que realmente constrói resultado. Quantas vezes você contou seus planos empolgado e recebeu em troca descrença? Quantas vezes compartilhou um sonho e recebeu ironia disfarçada de conselho? Quantas vezes se abriu emocionalmente e viu isso ser usado contra você depois? Essas experiências ensinam a mesma lição. Nem todo mundo merece acesso ao seu processo. Isso não te torna arrogante, isso te torna lúcido. O silêncio funciona como um escudo. Quando você fala menos, você economiza energia. Quando você se expõe menos, você reduz expectativas externas. É como fechar portas para o vento enquanto fortalece a estrutura da casa. Existe algo poderoso em crescer fora do radar. Os erros acontecem sem plateia. Os ajustes acontecem sem julgamento. O progresso acontece sem peso. No fundo, esse é o motivo pelo qual a maioria fracassa. Não é por falta de capacidade, é por gastar energia demais tentando explicar, convencer, justificar ou provar algo o tempo todo. Vivem em modo de explicação quando deveriam estar em modo de construção. E deixa eu te dizer algo com firmeza. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar que vai dar certo. Não precisa provar que é capaz. Não precisa provar que merece. Quem constrói de verdade deixa que o resultado fale. Quando você trabalha em silêncio, algo muda por dentro. Você deixa de depender de reconhecimento para agir. Aprende a confiar no processo, não nos aplausos. E elimina uma ansiedade que destrói muita gente. A necessidade constante de ser visto. Quando o foco sai do olhar externo e volta para o compromisso interno, a paz começa a aparecer. Nesse silêncio, você se escuta. Sua intuição fica audível. Você separa o que é desejo seu do que foi imposto pelo mundo, pela família, pelas redes sociais. Muitos desejos não são seus, são empréstimos do ambiente. E o silêncio faz essa limpeza. E aqui vai um conselho simples, mas valioso. Nem tudo o que você sente precisa ser dito. Nem toda emoção precisa virar discurso. Nem toda dúvida precisa virar conversa pública. Algumas coisas precisam ser sentidas, processadas e amadurecidas dentro de você antes de qualquer pessoa ter acesso. Nem tudo o que você planeja precisa ser compartilhado. Quando você conta demais, você abre espaço para opinião, julgamento e energia que nem sempre ajudam. Às vezes, o que você precisa não é de conselho, é de foco. Existe uma beleza rara em preservar o que está nascendo. Coisas novas precisam de proteção. Assim como uma semente não pode ser desenterrada toda hora para ver se está crescendo, seus projetos também não podem ser expostos o tempo todo esperando aprovação. Raízes crescem no escuro antes de sustentar qualquer árvore. Se você expõe cedo demais, corre o risco de destruir algo que ainda estava em formação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você fala mais do que faz ou faz mais do que fala? Anuncia mais do que executa? Planeja demais e age de menos? Responder isso com sinceridade não é vergonha. É ponto de partida. Você não precisa repetir tudo o que te trouxe até aqui. Hoje, você está aprendendo um caminho novo e pode decidir segui-lo.
Decisão muda comportamento. Compromisso muda destino. Comente: eu faço mais e falo menos. Não é para os outros, é para você assumir uma nova postura. Menos palavras, mais constância e resultado no tempo certo. Regra 4. Você tem potencial. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas desconfortável. Quando foi a última vez que você acreditou de verdade em si mesmo? Não por obrigação, não por discurso motivacional, mas porque lá no fundo você sentiu que ainda existe algo grande esperando por você. Muita gente desiste cedo demais. Não por falta de capacidade, mas por falta de alguém que diga com clareza e verdade: você ainda pode. Você ainda consegue. Talvez você seja uma dessas pessoas. Se for, respira. Isso não é o fim da linha. É um ponto de ajuste. Eu também já duvidei de mim mais vezes do que gostaria de admitir. Já perdi o foco, já perdi a disciplina, já vivi fases em que tudo parecia confuso demais para continuar acreditando. E foi aí que eu entendi algo essencial. Todos nós estamos tentando sobreviver ao caos do mundo enquanto tentamos organizar o caos dentro da própria cabeça. O psicólogo Carl Rogers dizia que o crescimento começa quando a pessoa passa a se tratar com honestidade e respeito, em vez de julgamento constante. Não é ignorar dificuldades, é parar de se atacar enquanto tenta evoluir. Se hoje você está cansado, sobrecarregado, frustrado ou até se sentindo perdido, isso não é prova de fraqueza. Pode ser apenas o sinal de alguém que está carregando mais peso do que aparenta. Agora, faça algo simples. Coloque a mão no peito, sinta seu coração batendo. Isso não é simbolismo vazio, é uma prova concreta de que, apesar de tudo, você ainda está aqui. E se você chegou até aqui, não foi por sorte, foi porque existe algo dentro de você que, mesmo ferido, mesmo cansado, se recusa a desistir. A verdade é direta. Na maior parte da sua vida, a única pessoa que realmente vai te empurrar para frente é você. E aceitar isso não é peso, é poder. Nos ensinaram a buscar validação externa, elogio, aprovação, reconhecimento. Como se a nossa confiança precisasse de autorização. Mas quando você acredita na sua própria capacidade de agir, mesmo sem garantias, você avança mais, persiste mais e se recupera melhor dos fracassos. Não é pensamento positivo, é postura interna. Aquilo que você reforça todos os dias dentro da sua mente se torna mais forte. Se você alimenta medo, ele cresce. Se alimenta incapacidade, ela se instala. Mas se alimenta compromisso, a força aparece no caminho. Ou seja, duvidar não te impede de avançar. Parar, sim. E aqui vai uma pergunta que importa. Como você tem falado consigo mesmo ultimamente? Como alguém capaz de aprender e continuar? Ou como alguém que já se condenou antes mesmo de tentar? Muitas pessoas começam a tratar erros como destino, e não são. Erro é parte do caminho, não sentença final. Deixa eu te lembrar de algo que você talvez tenha esquecido. Você já venceu batalhas que ninguém sabe, já atravessou noites difíceis. Já levantou em dias em que tudo em você pedia para desistir. Isso não é fraqueza, isso é força real, construída na prática. Acreditar em si mesmo não é arrogância, é responsabilidade. É entender que, mesmo imperfeito, mesmo cansado, você ainda tem escolhas, e escolhas constroem destinos. Você não precisa estar pronto para continuar. Não precisa ter todas as respostas. Esperar confiança para agir é uma armadilha. O caminho aparece enquanto você anda, não antes. Talvez agora tudo pareça confuso. E isso faz parte da vida. Crescimento raramente vem com clareza. Ele vem com desconforto, dúvida e silêncio. A pergunta é simples. A forma como você tem se tratado ultimamente está te fortalecendo ou te machucando? Acreditar em si mesmo não é sentir confiança todos os dias.
É continuar mesmo sem confiança, sabendo que o movimento cria força, não o contrário. Você já sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Isso é prova suficiente de que você pode atravessar o que está diante de você agora. Por isso, não desista porque está cansado. Descanse, mas não abandone o caminho. Martin Luther King Jr. resumiu isso de forma simples e definitiva. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente. A vida não recompensa quem nunca cai. Ela recompensa quem insiste quando ninguém está olhando. Continuar é uma escolha. Acreditar em si mesmo é uma decisão. Comente: eu continuo, eu acredito em mim. Esse vai ser seu primeiro compromisso público com você mesmo. É para você marcar em voz escrita que não vai parar agora. Regra 5. Busque um sentido. Todo ser humano precisa de sentido para se orientar no mundo. Não é um luxo intelectual, é uma necessidade básica. Sem sentido, a mente se perde, as decisões ficam confusas e o esforço começa a parecer pesado demais. É por isso que duas pessoas podem viver situações parecidas e reagir de formas completamente diferentes. Aquela que sabe por que age, suporta o peso. Aquela que não sabe, se quebra. Buscar um sentido é aprender a se situar na própria vida. Entender onde você está, para onde está indo e por que vale a pena continuar caminhando. Ser fiel a esse sentido não é um discurso bonito, é uma postura diária. É a diferença entre viver como alguém que apenas executa tarefas e viver como alguém que escolheu um caminho. Hoje, muita gente acorda, cumpre obrigações, responde mensagens, trabalha, sorri quando é preciso, e vai dormir com a sensação estranha de que está vivendo no modo automático. Funciona, produz, sobrevive, mas não se reconhece na própria rotina. E quando tudo fica em silêncio, quando a cabeça encosta no travesseiro, surge aquela pergunta incômoda que ninguém escuta além de você. É só isso? É para isso que eu estou usando minha vida? Talvez você não chame isso de propósito. Talvez chame de sentido, chamado ou direção. O nome não importa. O que importa é que existe dentro de você uma bússola silenciosa que percebe quando você está se afastando de si mesmo. E essa traição interna dói. Dói mais do que qualquer crítica externa. Porque não vem do mundo, vem da consciência. Aqui está um ponto que muita gente confunde. Sentido não é um cargo, não é um diploma, não é status, nem reconhecimento. Sentido é direção. É a soma dos valores que você se recusa a negociar, das pessoas que você escolhe servir e do tipo de ser humano que decide se tornar, mesmo quando isso custa conforto. Um estoico não perguntaria: qual profissão eu devo ter? Mas algo muito mais profundo: que tipo de pessoa eu devo me tornar? Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza, e isso não tem nada a ver com romantismo vazio. É viver de acordo com sua natureza racional e moral, usar a mente para o bem, escolher virtude acima da conveniência, ser útil ao mundo em vez de viver apenas para agradar. Epicteto dizia que cada pessoa recebe um papel na grande peça da vida. Alguns serão pais, outros líderes, outros servidores, outros mestres. O problema começa quando alguém abandona o próprio papel para imitar o personagem do outro. Ninguém é feliz vivendo uma história que não é sua. É como usar um sapato bonito, mas 2 números menor. Por fora parece adequado. Por dentro machuca a cada passo. Hoje, muita gente confunde propósito com expectativa alheia. Carrega a profissão que a família escolheu, o estilo de vida que a sociedade aplaude, as metas que as redes sociais empurram. E sem perceber, se afasta daquele chamado silencioso que aparece quando tudo fica quieto. Buscar um sentido no mundo atual é quase um ato de rebeldia.
porque o mundo te oferece distração, prazer rápido, validação instantânea e atalhos fáceis. E o sentido quase nunca oferece isso no início. Ele oferece esforço, demora, silêncio e muitas vezes incompreensão. Algumas pessoas não vão entender suas escolhas, outras vão rir, outras vão tentar te puxar de volta para a realidade delas. E aqui entra a virada de responsabilidade que poucos têm coragem de encarar. De que adianta ser aceito por todos se você não se aceita quando se olha no espelho? Propósito não cai do céu. Ele se revela aos poucos, à medida que você vive com mais consciência. Você não precisa descobrir tudo agora. Isso só paralisa. Troque a pergunta que trava por uma que move. O que faz sentido eu fazer agora, nesta fase, com o que eu tenho hoje? Talvez agora seu propósito seja ser um pai ou uma mãe presente. Talvez seja estudar com seriedade para mudar a realidade da sua família. Talvez seja cuidar da sua saúde para não desperdiçar anos que ainda poderia viver. O sentido nem sempre é grandioso aos olhos dos outros, mas é sempre grandioso quando está alinhado aos seus valores. Marco Aurélio dizia que viver bem é viver de forma coerente. E sentido é isso. Coerência entre aquilo que você diz acreditar e aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É aqui que tudo se conecta. Disciplina, foco, silêncio e força interior não são fins. São ferramentas para proteger o seu propósito. Você precisa de disciplina para continuar quando a empolgação acaba. Precisa de silêncio para não expor demais aquilo que ainda está nascendo. Precisa acreditar em si para seguir em frente quando o mundo não entende suas decisões. Propósito sem ação vira fantasia. Propósito sem disciplina vira desejo. Propósito sem silêncio vira espetáculo vazio. Os estoicos tinham um hábito simples e poderoso: revisar o dia. Sêneca se perguntava: o que eu fiz bem? Onde errei? Onde posso melhorar? Epicteto fazia uma pergunta ainda mais direta aos seus alunos: você progrediu? Não era para se culpar, era para se alinhar. Você pode fazer o mesmo. Hoje, antes de dormir, se pergunte com honestidade: hoje eu agi de acordo com aquilo que acredito? Hoje eu dei ao menos um passo na direção da pessoa que eu quero ser? Hoje eu vivi por medo ou por convicção? Essa reflexão incomoda, mas é exatamente esse incômodo que impede você de acordar daqui a 10 anos se sentindo um estranho dentro da própria vida. Ignorar o propósito tem um preço alto. Você pode conquistar coisas, ganhar dinheiro, receber elogios, mas sempre fica um vazio estranho, como uma casa bonita por fora e desconfortável por dentro. Muita gente troca propósito por aprovação e descobre tarde demais que conforto sem sentido é apenas uma forma elegante de sofrimento. Mas enquanto você estiver vivo, ainda há tempo para ajustar a rota. Buscar um sentido não é largar tudo de uma vez. É parar de se enganar, reconhecer o que está desalinhado, escolher um valor central para honrar e fazer uma pequena mudança prática que reflita esse valor todos os dias. Pouco, simples, constante. Buscar um sentido é, no fundo, ser fiel a você. É parar de se vender barato, parar de se diminuir para caber em lugares pequenos, parar de pedir permissão para viver com verdade. A vida é curta demais para ser vivida no piloto automático. Quando você se deita em paz com a vida que está construindo, mesmo que ainda ninguém veja nada por fora, algo muda por dentro. Você para de correr atrás de aprovação, para de se perder no ruído e começa em silêncio a viver de forma mais forte, disciplinada e coerente. E isso, no estoicismo, sempre foi o verdadeiro crescimento. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir. Corpo, mente e dinheiro não são áreas separadas, são um sistema.
Quando o corpo está fraco, a mente perde firmeza. Quando a mente perde firmeza, o dinheiro vira refém da emoção. E quando o dinheiro vira refém da emoção, o estresse volta para o corpo. Quando essas três áreas estão fora de ordem, a vida não anda, ela trava. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles nunca trataram disciplina como força de vontade momentânea. Para eles, disciplina era ordem interna. Era alinhar o que sustenta, o que decide e o que constrói. Não é coincidência que quem treina com constância pensa melhor sob pressão. Não é coincidência que quem pensa melhor erra menos com dinheiro. E não é coincidência que quem organiza essas três áreas vive com menos ansiedade, mais respeito próprio e menos desespero. Este vídeo não é sobre enriquecer rápido, não é sobre estética, não é sobre frases motivacionais, é sobre retomar o comando. Aqui, você vai entender como corpo, mente e dinheiro funcionam juntos e por que tentar resolver só um deles quase sempre falha. Você vai aprender princípios estoicos simples, aplicáveis e diretos para reorganizar essas três áreas na ordem certa. Porque quando o corpo obedece, a mente clareia. Quando a mente clareia, o dinheiro começa a respeitar você. Preste atenção nisso. Quase todo fracasso prolongado segue o mesmo padrão. Um corpo esquecido, uma mente sobrecarregada e dinheiro usado no impulso. Não é azar, é desordem acumulada. E hoje você rompe esse ciclo. Agora, vamos começar do jeito certo. Método 1. Coloque o corpo em ordem antes de exigir mais da vida. Antes de falar de mente ou dinheiro, precisamos ser honestos sobre algo que quase ninguém gosta de admitir. Um corpo abandonado cobra juros todos os dias. Não em forma de castigo imediato, mas em cansaço constante, irritação fácil, falta de foco e decisões piores do que você poderia tomar. Muita gente tenta organizar a vida pensando melhor, se motivando mais, lendo frases inspiradoras, mas ignora a base física que sustenta qualquer clareza mental. E depois não entende porque não consegue manter constância, porque desiste fácil, porque tudo parece mais pesado do que deveria ser. Não é fraqueza de caráter, é desgaste físico acumulado. Quando o corpo está mal cuidado, a mente passa o dia inteiro tentando compensar. Ela gasta energia só para funcionar. E quando a energia acaba, quem assume o comando são os impulsos, não as decisões. Os estoicos entendiam isso com muita lucidez. Epicteto dizia que não faz sentido exigir firmeza da mente se você não cuida daquilo que a sustenta. O corpo não era visto como vaidade, mas como instrumento. E um instrumento mal cuidado falha no momento de maior exigência. Repara como isso aparece no dia a dia. Você dorme mal, acorda cansado, pula refeições ou come qualquer coisa, passa horas sentado, não se mexe, não respira direito. No fim do dia, qualquer problema parece maior do que é. Qualquer decisão cansa. Qualquer frustração vira explosão ou desistência. E então, você pensa que o problema é emocional, quando na verdade é estrutural. Colocar o corpo em ordem não é virar atleta, nem buscar estética. É devolver ao corpo o mínimo de respeito para que ele pare de sabotar você por dentro. Sêneca alertava que o excesso de conforto enfraquece o espírito sem que a pessoa perceba. Não porque conforto seja errado, mas porque o corpo precisa de estímulo para se manter vivo, alerta e funcional. E aqui entra um ponto importante. Não complique. Você não precisa de academia cara. Não precisa de rotina perfeita. Não precisa de vontade. Você precisa de decisão simples e repetida. Caminhar 20 minutos por dia já reorganiza mais a mente do que muitas conversas internas intermináveis. Alongar o corpo ao acordar já muda sua respiração, sua postura e sua presença. Fazer alguns agachamentos, flexões, subir escadas, movimentar-se conscientemente já envia uma mensagem clara para o cérebro. Eu ainda estou no comando.
Pense em duas pessoas. As duas enfrentam os mesmos problemas. Uma se movimenta todos os dias, mesmo sem vontade. A outra espera a disposição aparecer. Com o tempo, a diferença não está só no corpo, está na paciência, na clareza, na forma de reagir. Uma sustenta decisões, a outra vive negociando consigo mesma. O treino diário, mesmo simples, cria algo precioso, autoridade interna. Você passa a confiar mais em si, porque prova todos os dias que não depende do humor para agir. Marco Aurélio se lembrava constantemente de que a mente precisa de um corpo capaz de obedecer. Não perfeito, mas confiável. Quando o corpo responde, a mente se organiza. Se hoje você sente que tudo exige esforço demais, que sua paciência está curta, que sua disciplina falha rápido, não comece se cobrando mais. Comece se sustentando melhor. Antes de exigir clareza da mente ou estabilidade do dinheiro, coloque o corpo em ordem. Não como punição, como base. Agora eu quero que você faça algo simples e honesto. Pergunte a si mesmo: eu tenho tratado meu corpo como aliado ou como obstáculo? Se a resposta incomodar, ótimo. Isso é consciência voltando. Escreva nos comentários como um compromisso silencioso consigo mesmo. Eu vou cuidar do meu corpo todos os dias. Não para aparecer, não para provar nada, mas para sustentar a vida que você quer construir. E antes de irmos para o método 2, só te peço duas coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, você ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam dominar o corpo, a mente e o dinheiro. Método 2. Governe sua mente. Existe uma diferença decisiva entre ter pensamentos e ser governado por eles. A maioria das pessoas não vive, reage. Acorda já respondendo mensagens, já pensando em problemas, já sentindo ansiedade antes mesmo de escolher o dia. Não porque a vida seja impossível, mas porque a mente nunca foi treinada para liderar. Quando a mente não tem comando, ela vira território aberto. Qualquer estímulo entra, qualquer opinião pesa, qualquer emoção assume o volante. E é assim que decisões importantes passam a ser tomadas no pior estado possível: pressa, medo ou cansaço. Os estoicos não buscavam pensar positivo, eles buscavam pensar com precisão, pensar menos no impulso e mais no essencial. Pensar de forma que a mente servisse à vida, não que a sabotasse. Epicteto dizia algo desconfortável, mas libertador. Não são os fatos que nos perturbam, é a forma como escolhemos interpretá-los. Essa frase é um aviso direto. Se você não aprende a escolher como interpreta o que acontece, alguém ou algo fará isso por você. Repara como a mente indisciplinada funciona. Um problema pequeno vira uma narrativa gigante. Uma crítica vira "eu sou assim mesmo". Um erro vira identidade. Em minutos, você não está mais lidando com a realidade, mas com a história que criou sobre ela. E histórias mentais mal governadas custam caro, custam energia, custam foco, custam dinheiro. Porque uma mente confusa gasta o que não pode, decide o que não ajuda e se alimenta de dopamina barata, em vez de buscar direção. Sêneca alertava que a mente sem treinamento se torna seu pior inimigo, não por maldade, mas por falta de critério. Ela reage antes de avaliar, sente antes de compreender, fala antes de escolher. Governo mental começa com algo simples e pouco valorizado: atenção. Onde você coloca sua atenção, você coloca a sua vida. Se sua atenção está sempre fragmentada, sua vida também estará. Se você consome qualquer conteúdo, qualquer opinião, qualquer ruído, não espere decisões firmes. Por isso, estudar aqui não é acumular informação, é organizar o pensamento. Leia, anote o que importa, grife partes para consultar depois. Crie o hábito de refletir antes de opinar.
Aumente seu vocabulário interno para dar nome às emoções, aos limites que você sente e às escolhas que você faz. Uma mente que sabe expressar o que sente deixa de ser refém. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma pressão. Uma pensa: isso está fora do meu controle, então vou focar no que depende de mim. A outra pensa: porque isso sempre acontece comigo. Externamente a situação é igual. Internamente o destino é completamente diferente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias para manter a mente no lugar. Se alguém com tantas pressões precisava se lembrar disso, não é exagero você precisar fazer o mesmo na sua rotina. Treinar a mente é aprender a pausar antes de reagir, a pensar antes de decidir, a observar antes de concluir. É substituir o impulso pela escolha. E isso muda tudo, porque quando a mente governa, o dinheiro deixa de ser emocional, as relações deixam de ser caóticas e o corpo para de carregar tensões que não são dele. Agora, seja honesto consigo mesmo. Quem tem governado sua mente ultimamente? Você ou o ambiente? Se você sente que vive mais reagindo do que escolhendo, esse método é para você. Escreva nos comentários, como um lembrete interno de comando: eu governo minha mente. E existe uma área da vida onde essa falta de governo mental cobra um preço imediato: o dinheiro. Método 3. Faça o dinheiro obedecer à clareza, não à emoção. Dominar o dinheiro não é ganhar muito, é governar bem o pouco. Se você espera ganhar mais para só então se organizar, já começou pelo lugar errado. Quem não governa R$ 100 não governa 1000. O dinheiro nunca foi apenas um problema financeiro. Ele é um problema de decisão. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque ganha pouco, perde porque decide mal e quase sempre decide mal quando está cansada, confusa ou emocionalmente pressionada. Por isso fazia sentido começar pelo corpo e pela mente. Sem energia e sem governo interno, o dinheiro vira terreno instável. Quando a emoção manda, o dinheiro escapa. Compra para aliviar, gasta para compensar, adia para não encarar, promete que mês que vem organiza, e o mês seguinte chega exatamente igual ao anterior. O estoicismo nunca tratou o dinheiro como vilão, mas também nunca o tratou como solução. Ele é ferramenta, e ferramenta só funciona bem na mão de quem sabe usar. Sêneca alertava que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja sempre mais do que pode sustentar. Isso não fala de ambição, fala de descontrole. Desejo sem critério cria ansiedade. Ansiedade cria decisões ruins. Decisões ruins criam instabilidade financeira. E instabilidade financeira, por sua vez, volta para a mente como medo constante, fechando o ciclo. Por isso, organizar o dinheiro não começa com planilha. Começa com consciência. Consciência de quanto entra. Consciência de quanto sai. Consciência do porquê você gasta. Muita gente evita olhar para a própria conta bancária não por ignorância, mas por desconforto emocional. Olhar dói, mas não olhar custa muito mais. Quando você não encara sua realidade financeira, você entrega o controle a impulsos pequenos e repetidos. E impulsos pequenos acumulados fazem estragos grandes. Epicteto ensinava que liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas querer apenas o que está sob seu controle. No dinheiro, isso é decisivo. Você não controla a economia, não controla o preço de tudo, não controla o passado, mas controla hábitos simples e constantes, gastar menos do que ganha, evitar compras emocionais, criar margem, separar o essencial do supérfluo. Nada disso gera likes, dá para postar, mas é libertador. Pense em duas pessoas com a mesma renda. Uma sabe exatamente para onde o dinheiro vai. A outra apenas espera sobrar algo no fim do mês. Com o tempo, a diferença não está no salário, está na tranquilidade, na capacidade de dizer não, na possibilidade de escolher melhor.
Quando você controla o dinheiro, você compra tempo, compra tranquilidade, compra margem de escolha, e isso muda tudo. Você deixa de aceitar qualquer trabalho por desespero. Deixa de tolerar ambientes tóxicos apenas por medo financeiro. Deixa de viver com a sensação constante de que um imprevisto pode te quebrar. Aprender educação financeira muda sua vida, muda suas decisões e, principalmente, a forma como você se relaciona com o dinheiro. Vou te fazer uma pergunta e quero que você seja direto na resposta. Seu dinheiro hoje obedece a um plano ou às suas emoções? Você gasta porque decidiu ou porque ficou cansado, ansioso, frustrado ou entediado? Se essa pergunta incomoda, ótimo. Esse desconforto é o começo da maturidade financeira. Só quando você aceita onde está, consegue mudar a rota. Antes disso, tudo é auto-engano. Você recebe e não sabe exatamente quanto pode gastar. Compra algo pequeno porque merece. Outro gasto aparece, depois outro. No fim do mês, o dinheiro some e você não sabe exatamente para onde foi. Isso não é falta de controle, é falta de plano. Por isso aqui vai algo prático, simples e direto. Nos próximos 3 dias, crie um planejamento anual. Nada sofisticado. Papel, bloco de notas ou planilha simples. Coloque quanto você ganha por mês, quanto gasta com casa, comida e contas fixas, quanto separa para lazer e quanto pretende guardar ou investir. Depois, replique esse mesmo modelo para os meses seguintes. Mesmo que os números ainda não sejam ideais, o objetivo agora não é perfeição, é clareza. Em seguida, faça algo que quase ninguém faz. Decida quais gastos não valem mais a pena manter. Assinaturas que você quase não usa, compras por impulso, despesas que aliviam o momento, mas apertam o mês inteiro. Isso não é privação, é direção. Vou ser bem realista com você. Talvez para construir uma nova mentalidade financeira, você precise abrir mão do lanche de sábado, da assinatura que você quase não usa ou de comprar roupa todo mês. Não porque isso seja o ideal para sempre, mas porque é o ajuste necessário agora. O erro de muita gente é pensar no curto prazo. Ela evita um pequeno desconforto hoje e aceita um aperto constante amanhã. Quando você muda a mente, o tempo trabalha a seu favor. Em 1 ou 2 anos de decisões conscientes, os resultados costumam ser muito maiores do que tudo aquilo de que você precisou abrir mão temporariamente. O que parecia perda vira estrutura. O que parecia sacrifício vira liberdade. Quando você decide antes de gastar, o dinheiro deixa de controlar seu humor, sua ansiedade e suas emoções. Ele passa a ser uma ferramenta, não um gatilho. Algo que você usa para construir estabilidade, escolha e tranquilidade. Agora, escreva nos comentários, como um compromisso interno, simples e adulto. Eu decido antes de gastar, não para enriquecer rápido, mas para viver com mais dignidade, mais calma e mais respeito por você mesmo. Método 4. Aumente sua renda governando sua mente. Ganhar mais dinheiro raramente é um problema de oportunidade. Na maioria das vezes, é um problema de postura mental. Muita gente passa anos reclamando que ganha pouco, mas vive com a mente dispersa, sem foco contínuo, sem disciplina para sustentar uma direção por tempo suficiente. Quer resultado diferente mantendo o mesmo padrão interno. Isso não funciona. O dinheiro cresce onde existe clareza e constância, não onde existe pressa, ansiedade ou comparação. Antes de ganhar mais, você precisa se tornar alguém confiável para lidar com mais. E isso começa pela mente. Uma mente desorganizada troca tarefas importantes por urgências irrelevantes. Uma mente ansiosa começa coisas demais e termina quase nada. Uma mente indisciplinada até tem potencial, mas nunca sustenta esforço no longo prazo. Por isso, tanta gente trabalha muito e não muda quase nada. Os estoicos entendiam que crescimento real exige domínio interno antes de expansão externa.
Epicteto dizia que, primeiro, você precisa se tornar capaz de sustentar o que deseja. Caso contrário, o desejo vira peso, não conquista. Na prática, como isso se traduz em dinheiro? De forma direta. Ganhar mais não começa com ideias geniais. Começa com execução repetida. Pessoas que aumentam renda fazem algumas coisas simples de forma consistente, entregam mais valor do que o esperado, desenvolvem uma habilidade específica até ficarem difíceis de substituir, mantêm foco em uma direção por tempo suficiente para colher resultado. Isso exige uma mente firme. Enquanto muitos pulam de ideia em ideia, a pessoa disciplinada escolhe uma rota e sustenta. Enquanto muitos se distraem com comparação, ela aprofunda competência. Enquanto muitos reclamam do mercado, ela melhora a própria utilidade. E aqui entra a parte prática, como você pode aplicar isso na sua vida. Hoje, escolha uma habilidade diretamente ligada a gerar valor. Comunicação, vendas, resolução de problemas, organização, liderança, técnica específica da sua área. Depois, faça algo que quase ninguém faz. Trabalhe nessa habilidade todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. 30 minutos por dia já são suficientes, se forem diários e focados. Estudo aplicado, treino direcionado, correção constante. Em 6 meses, você já não é a mesma pessoa. Em 1 ano, seu valor de mercado muda, mas isso só acontece se a mente estiver no comando, porque vai existir tédio, vai existir dúvida, vai existir vontade de desistir, e é nesse ponto que a maioria para. A disciplina mental é o que te mantém avançando quando o entusiasmo acaba. É ela que te impede de abandonar o processo antes do retorno aparecer. Pense em 2 pessoas com o mesmo potencial. As 2 traçam metas muito parecidas para cumprir dentro de 1 ano. A primeira começa animada. Define horários ambiciosos, promete trabalhar aos fins de semana, mas vive quebrando o próprio combinado. Senta para trabalhar, mas pega o celular. Vê o progresso dos outros, automaticamente se compara, se frustra, está sempre deixando para depois o que precisa ser feito. A segunda começa pelo básico, definindo uma rotina simples e possível. Trabalha no horário combinado, mesmo sem vontade. Melhora um pouco por dia. Sustenta as ações, mesmo sem o resultado aparecer. Em 3 meses, a primeira já começa a se sentir cansada, atrasada e desmotivada. Diz que não era bem isso que imaginava. Em 6 meses, carrega a sensação de estar sempre correndo atrás, mesmo se esforçando muito. A outra ainda não virou referência para ninguém, mas está mais segura, mais organizada, com menos ruído interno. Depois de um tempo, a diferença de renda aparece. Para quem olha de fora, parece injusto. Ela teve mais oportunidade, deu sorte. Conheceu as pessoas certas, mas não é sorte. É consistência invisível acumulada. Uma negociou consigo mesma todos os dias. A outra sustentou decisões pequenas, repetidas, mesmo quando ninguém estava aplaudindo. E é assim que o resultado cresce. Sem barulho, sem anúncio, sem atalho. Ganhar mais dinheiro exige que você pense melhor, não apenas que trabalhe mais. Exige priorização, corte de distrações, capacidade de dizer não ao que não constrói. É menos sobre correr atrás de dinheiro e mais sobre se tornar alguém que o dinheiro segue. Agora eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Se olhe no espelho e se faça essa pergunta. Qual habilidade, se eu desenvolvesse com disciplina pelos próximos 6 meses, aumentaria meus ganhos? Escolha uma, apenas uma. Comece. Não esperando se tornar um mestre amanhã, mas aprendendo, evoluindo e crescendo de verdade nos próximos meses. E escreva nos comentários como compromisso interno. Eu vou desenvolver uma habilidade até ela me pagar de volta. Não é promessa para os outros, é direção para você. Porque quando a mente governa, o esforço se organiza.
Quando o esforço se organiza, o valor aumenta. E quando o valor aumenta, o dinheiro acompanha, sem barulho, sem desespero, sem improviso. Método 5. Mude suas crenças para sustentar o que você recebe. Você já viu isso acontecer? Alguém muda de vida. Começa a cuidar do corpo, pensa melhor, organiza a mente e ganha mais dinheiro. Por um tempo tudo parece alinhado, mas de repente algo quebra. A pessoa volta a se sabotar, perde o ritmo, gasta o que não precisava, abandona hábitos que estavam funcionando e você pensa, mas ela estava indo tão bem. Isso não acontece por falta de capacidade. Não é azar. Não é o mundo contra ela. É crença não atualizada. Ela evoluiu por fora, mas por dentro continuou se vendo como alguém que não pode sustentar esse nível. E o sistema interno sempre vence. Você pode se desenvolver externamente, mas se por dentro ainda acreditar que não merece, que não pode receber, que crescer é perigoso ou que isso não é para mim, o retorno aos velhos padrões é só questão de tempo. A mente tenta voltar para o que considera normal. Mesmo que esse normal seja viver no aperto, no caos ou na insegurança. Os estoicos eram diretos sobre isso. Epicteto dizia que não são os fatos que nos limitam, mas os julgamentos que fazemos sobre quem somos diante deles. Se você se julga pequeno, vai agir pequeno. Se julga indigno, vai rejeitar oportunidades. Se acredita que receber mais é perigoso, se sabota antes que isso aconteça. Observe como isso aparece na prática. A renda aumenta e a pessoa inventa gastos inúteis, como se precisasse esvaziar o que sobrou. Recebe um elogio e se diminui. Surge uma chance maior e ela mesma se convence de que ainda não está pronta. Isso não é coincidência, é coerência com a crença interna. Crenças funcionam como limites invisíveis. Você não vê, mas sente quando bate neles. Por isso, mudar de vida não é apenas fazer coisas novas. É retirar permissões antigas, permissão para aceitar pouco, permissão para viver sempre no aperto, permissão para estragar o que começa a dar certo. Enquanto essas permissões existirem, o sistema inteiro tenta se autorregular para baixo. É como um termostato numa sala. Se ele está programado para 20 graus, você pode ligar um aquecedor potente. A sala esquenta, mas quando o aquecedor desliga, tudo volta para os 20. Não importa o esforço, seu nível de dedicação ou a quantidade de trabalho. O que manda é a programação. Com a vida é igual. Você pode estudar mais, treinar mais, ganhar mais dinheiro. Mas se o seu termostato interno ainda estiver ajustado para escassez, culpa ou medo de receber, a melhora será sempre temporária. Algo puxa de volta. Uma decisão ruim, um gasto impulsivo. Você já viveu uma situação onde estava sobrando dinheiro e de repente aparece um problema e você precisa gastar exatamente o valor que tinha sobrado, e isso é autossabotagem discreta, não porque você é fraco, mas porque está obedecendo um padrão antigo. É aqui que a frase de Sêneca entra com precisão. Ninguém perde algo valioso sem antes ter se convencido de que não precisava daquilo. A perda começa na ideia, não no fato. Por isso, mudar de vida não é só trabalhar mais ou se esforçar melhor. É reprogramar o termostato interno. Enquanto você não atualiza a referência do que pode receber, sustentar e viver com tranquilidade, qualquer avanço vira exceção, não padrão. A verdadeira mudança acontece quando o novo nível deixa de parecer estranho e passa a parecer normal. E aqui está a virada mais difícil de todas. Receber mais exige estrutura interna compatível. Não é só ganhar, é sustentar, sem culpa, sem medo, sem a sensação constante de que uma hora vai dar errado. Isso começa com uma decisão clara: atualizar a identidade. Você não é mais a pessoa que vivia no improviso. Não é mais quem aceitava pouco. Não é mais quem se diminuía para caber. Receber mais
de dinheiro, de respeito, de oportunidades, não é arrogância. É consequência de ter se tornado alguém capaz de carregar isso sem se perder. Paulo de Tarso escreveu que uma das maiores dificuldades humanas não é sofrer, é aprender a ser digno, aprender a sustentar honra, responsabilidade e abundância sem recuar para velhos padrões. Muita gente suporta a escassez, pouca gente sustenta a abundância. Abundância exige treino de comportamento. Não é algo que você sente, é algo que você pratica no dia a dia, conscientemente. Faça isso nessa semana, quando alguém reconhecer seu trabalho, aceite sem se explicar. Nada de minimizar, nada de justificar, nada de dizer foi sorte ou qualquer um faria. Apenas aceite. Isso treina sua mente a não rejeitar valor. Quando você cobrar pelo que faz, não peça desculpa ou se envergonhe pelo preço. Preço não é agressão. Valor não é culpa. Se você acredita no que entrega, sustente isso com postura. Quando tudo começa a dar certo, não relaxe os hábitos que te trouxeram até ali. Muita gente melhora, ganha mais e usa isso como desculpa para abandonar disciplina. É exatamente aí que a queda começa. E talvez o ponto mais sutil: não destrua o que construiu por medo de perder. Observe se, quando as coisas melhoram, você cria problemas desnecessários, gastos impulsivos ou decisões precipitadas. Isso é o sistema antigo tentando voltar ao controle. Sustentar a abundância é aprender a não sabotar o que funciona. Não é arrogância, não é dureza, é maturidade. Quanto mais você repete esses comportamentos, menos estranho o novo nível parece. E quando deixa de parecer estranho, deixa de ser temporário. É assim que a mudança se fixa. Escreva nos comentários como um ajuste interno de rota. Eu me autorizo a receber o que construí. Porque quando suas crenças se alinham com seu desenvolvimento, você para de lutar contra si mesmo. E quando isso acontece, o progresso deixa de ser frágil e passa a ser sustentável. Método 6. Assuma o comando do seu sistema inteiro. Assistindo esse vídeo, uma coisa ficou clara: nenhuma mudança real acontece por partes. Não adianta tentar pensar melhor se o corpo está abandonado. Não adianta organizar o dinheiro se a mente reage no impulso. Não adianta treinar o corpo se as decisões continuam sendo guiadas por medo e ansiedade. Corpo, mente e dinheiro não competem entre si. Eles se sustentam. Quando você coloca o corpo em ordem, você recupera energia e presença. Quando governa a mente, você recupera direção e autocontrole. Quando organiza o dinheiro, você recupera margem de escolha. Isso não transforma apenas sua rotina, transforma a forma como você se posiciona diante da vida. Você para de viver correndo atrás, para de aceitar qualquer coisa, para de decidir sob pressão. Você começa a escolher. Os estoicos sabiam que a verdadeira força não é barulho, nem exibição. É coerência interna, é viver de um jeito que não exige explicação. Marco Aurélio escreveu algo simples e definitivo: tenha domínio sobre si mesmo e nada fora terá poder sobre você. Isso não é apenas filosofia, é prática diária. É levantar o corpo quando a vontade falha. É silenciar a mente antes de reagir. É decidir com clareza antes de gastar. Nada disso acontece de um dia para o outro. Mas tudo começa no mesmo lugar. Uma decisão honesta. A decisão de não continuar vivendo no improviso. A decisão de parar de culpar o mundo. A decisão de assumir responsabilidade total pelo que está sob seu controle. Talvez algumas pessoas estranhem. Talvez você precise abrir mão de antigos hábitos, ambientes e conversas. Isso faz parte. Mudança real não pede aplauso. Ela pede constância. Agora, antes de encerrar, eu quero que você faça algo simples, mas sério. Não para mim, para você. Escreva nos comentários, como um compromisso claro:
Eu assumo o comando do meu corpo, da minha mente e do meu dinheiro. Leia essa frase com atenção, porque a partir do momento em que você decide isso por dentro, a vida começa a responder por fora. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa retomar o controle da própria vida. Aqui, a gente não promete atalhos, a gente constrói estrutura. Obrigado por assistir.